Olá, turma. Tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula da nossa disciplina de gestão de projetos de TI. Então, em nosso último encontro, fizemos uma breve apresentação da disciplina e falamos um pouco sobre as características básicas de um projeto e sobre sua importância. Vamos relembrar alguns desses tópicos. Vimos que um projeto deve possuir algumas características como ser único. O projeto deve ser desenvolvido para resolver uma necessidade específica, precisa ter início e fim definidos, pois os recursos são limitados, deve ser progressivo, ou seja, precisa ter etapas bem definidas para serem seguidas, a limitação de recursos, como tempo e dinheiro, deve sempre ser considerada, e nunca esquecer de definir de forma clara o objetivo do projeto, que, claro, precisa ser viável. Todo projeto será formado pelos seguintes componentes: pessoas, são aquelas que executam o projeto; processos, são as regras, as normas que regem aquele projeto; e a sequência de atividades necessárias para se gerar os entregáveis do projeto. E por último, a tecnologia, que são as ferramentas que usaremos para fazer o gerenciamento do projeto, um software, um banco de dados ou um sistema de comunicação, por exemplo. Vimos algumas características que podem definir também o seu projeto. Vamos relembrar aqui esses tópicos. Os que ele precisa ter uma singularidade do produto, ou seja, ele tem que ter um objetivo bem definido. O projeto terá o seu desenvolvimento sempre em etapas, ele vai agir de forma progressiva. E é sempre importante considerar a disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiro. A equipe do projeto ela tem que ser sempre coordenada por um gerente de projetos. Os projetos são temporários, ou seja, eles possuem início e fins definidos. Precisam ser planejados, executados e controlados. São produtos e ou serviços. E para finalizar, vamos enfatizar mais uma vez que ele precisa ser desenvolvido em etapas contínuas por incremento com ação progressiva. Sempre será realizado por pessoas e seus recursos sempre serão limitados. Também estudamos que todo projeto deve ser baseado nos 3 fatores: custo, tempo e escopo. O escopo é o que o projeto faz, qual o seu objetivo, o que ele se propõe a fazer. Custo. É importante sempre ter o valor máximo que o projeto deve utilizar, ou seja, o custo do projeto. Tempo. Todo projeto precisa ser limitado no tempo, pois os recursos são limitados. É fundamental a determinação do tempo do projeto. Vimos também as características de um projeto, programa e portfólio. O gerenciamento de projetos ele desenvolve e implementa planos para alcance de um escopo específico. Já o gerenciamento de programas, ele harmoniza os componentes de seus projetos e programas e controla as interdependências a fim de obter os benefícios especificados. E o gerenciamento de portfólio se alinha com as estratégias organizacionais, selecionando os programas ou projetos certos, priorizando o trabalho e proporcionando os recursos necessários. E aí vamos aos objetivos de hoje. Veremos 2 temas principais aqui. Os conceitos de gerenciamento de projetos. A gente focaremos em aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para atingir objetivos. Quando falamos da gestão de projetos, é importante ter em mente que serão aplicados um conjunto de conhecimentos, técnicas e habilidades para chegar ao objetivo final do projeto. Para isso, é preciso ter pessoas especializadas que conheçam a área de aplicação desse projeto, tornando possível desenvolver o projeto respeitando prazos, custos e o escopo do projeto. O gerenciamento de projetos irá existir durante toda a ocorrência do projeto, após a concepção, a origem do projeto, onde ocorre a determinação de suas necessidades e a definição de escopo. A partir desse momento, o gerenciamento do projeto, baseado em técnicas e normas que iremos estudar, se faz necessário até o encerramento do projeto. Um gerente de projetos é um profissional que planeja e coordena a execução dos projetos de uma
ou mais entidades, que podem ser empresas, associações filantrópicas, órgãos governamentais, entre outros. De forma geral, o gerente de projetos possui um papel estratégico, pois aumenta o valor agregado de uma iniciativa, já que possui uma visão integrada dos trabalhos. Justamente por ser um conhecedor de todos os elos do projeto, o gerente de projetos é a melhor pessoa para avaliar o melhor caminho a ser seguido e apoiar as tomadas de decisões. Os gerentes de projetos são agentes de mudanças e precisam inspirar um sentimento de propósito nas pessoas. No quadro a seguir, podemos verificar algumas habilidades que um gerente de projetos deve possuir. Citaremos algumas que eu considero particularmente mais importantes aqui. Primeiro, ele precisa ter uma capacidade muito grande de liderança, a capacidade de influenciar a equipe e todos os envolvidos no projeto. É recomendado que ele tenha habilidade também de resolução de conflitos, capacidade de identificar e resolver os conflitos no âmbito do projeto. Como você irá lidar com pessoas, com certeza você irá encontrar esse tipo de problema. Alocação de recursos, é a capacidade de estabelecer os recursos necessários às várias fases do projeto. São algumas das 3 características que eu considero extremamente importantes. Mas dê uma olhada em todas que você tem aqui no nosso quadro. E aí chegamos aqui nas habilidades básicas de um projeto. Primeiro, o planejamento. Ao definir o projeto, são definidos os custos do projeto, tempo e o escopo do projeto. Vamos garantir que o plano do projeto seja seguido através da criação de cronogramas, onde serão definidos prazos, utilização de recursos e onde poderão ser consultados os resultados etapa por etapa. Organização. Aqui são definidas as funções e responsabilidades de cada um no projeto, seja na gestão de recursos humanos ou na aplicação de recursos materiais para que os resultados sejam alcançados em cada etapa. Controle. São as ferramentas para monitorar o andamento do projeto. Elas devem ser utilizadas de forma que nós possamos controlar o andamento das atividades, visualização de problemas e riscos, bem como informações sobre o andamento das etapas e manutenção do orçamento. Ao trabalhar com gerenciamento de projetos, escutamos e lemos sobre diversos guias e termos que serão utilizados no andamento de um projeto. Hoje vamos procurar conhecer um pouco sobre alguns dos principais termos usados em gerenciamento de projetos. Primeiro que vamos falar o PMI. Ela é uma instituição internacional sem fins lucrativos e tem o objetivo de disseminar as melhores práticas de gerenciamento de projetos em todo o mundo. Essa entidade fomenta o debate sobre o tema por meio de publicações, eventos e reuniões. Reconhecida em diversos países, a instituição possui mais de 700 mil integrantes localizados em diferentes países e que estão em constante aperfeiçoamento profissional. Para uma melhor organização, o PMI é dividido em capítulos. Cada capítulo representa uma região e os profissionais são vinculados a eles. Todo o seu corpo de pessoas é formado por voluntários. Podemos dizer que o principal objetivo do PMI é estabelecer melhores práticas para a atuação dos profissionais de gestão de projetos, assim como promover uma maior valorização no mercado. O PMBOK é um guia das melhores práticas do gerenciamento de projetos elaborado pelo PMI. Pode ser considerado a base de todo o conhecimento para a gestão de projetos, de acordo, claro, com a ótica do PMI. O PMBOK traz em sua última edição as 10 áreas de conhecimento que devem ser consideradas no gerenciamento de um projeto, que são gerenciamento de escopo, de tempo, de qualidade, de custos, de aquisições, de comunicações, de recursos humanos, de riscos e, por último, gerenciamento de integração. Aliás, por último, ainda temos um aqui que eu me esqueci, que é o relacionamento com os stakeholders, que são qualquer indivíduo que de alguma forma é impactado ali pelas ações de uma determinada empresa. Na tradução livre para o português, o termo stakeholder seria como a parte interessada.
O PMP representa a sigla para a certificação de gestão de projetos, né? Então, nessa certificação você obtém, né, realizando uma prova sobre as práticas propostas no Guia PMBOK, né, que é o livro de referência ali publicado pelo PMI. PMO, a sigla para o escritório de projetos de uma empresa, ou seja, quem cria a metodologia, né, e é o guardião da metodologia de projetos naquela organização. O PMO é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos metodológicos, ferramentas e técnicas. A implantação deste escritório de gerenciamento de projetos na estrutura organizacional da empresa irá possibilitar melhores níveis de desempenho dos empreendimentos, com o uso das práticas de gerenciamento de projetos. Vamos falar agora um pouco sobre o ciclo de vida de um projeto, né? Nós veremos aqui 5 etapas ou 5 fases aqui, né? A concepção, a definição, o início, a execução e o fechamento. A concepção do projeto, né? Todo projeto começa com uma ideia. Esta pode ter vindo de um cliente, do seu chefe, ou mesmo você pode ter pensado em uma nova maneira de fazer um processo, ou a ideia de lançar um novo serviço no mercado. Geralmente esta fase é informal, pois consiste apenas de discussões entre algumas pessoas para alinhar a ideia e decidir os caminhos a tomar. Para que a diretoria possa autorizar ou decidir se seguirão com a ideia de forma a criar um projeto, basicamente precisam responder as 2 perguntas. Primeiro, devemos fazer isso? Quais são os benefícios esperados versus o valor gasto? Segundo, podemos fazer isso? O projeto é tecnicamente viável? Existem recursos para executá-lo? Se obtiver respostas positivas para as questões, pode-se passar para a próxima fase e definir o plano para o projeto. É importante ressaltar que nesta fase também é necessário fazer uma análise de custo-benefício, de forma a identificar quais os custos totais do projeto e qual será o benefício. É claro que neste momento não é possível estimar os custos de forma exata, porém temos de ter números próximos que orientem a tomada de decisão. Definição, o planejamento. Nesta fase, deve-se definir e escrever os planos para atingir os resultados do projeto, mostrando como você e seu time vão fazer o projeto acontecer. Os seguintes itens devem ser incluídos no seu plano: uma pequena introdução sobre as razões que conceberam o projeto, de forma que todos os envolvidos tenham o mesmo entendimento. Uma descrição detalhada dos resultados esperados. Uma lista com todas as tarefas a serem executadas. As funções e responsabilidades de cada membro do projeto. Um programa detalhado do projeto. Orçamento para recursos, equipamentos, etc. Iniciar, onde você vai definir as etapas e cronogramas. Aqui o trabalho do projeto inicia com a alocação dos recursos, que são os indivíduos, que irão trabalhar no projeto, através da negociação de sua disponibilidade e funções dentro do projeto. É extremamente importante explicar para todos os recursos envolvidos e as tarefas que deverão ser executadas por cada integrante dentro do projeto, de forma que todos possam ter uma ideia macro das atividades do projeto. Nesta fase, novas tarefas podem surgir devido ao conhecimento mais técnico dos participantes, muitas vezes alterando de forma expressiva o cronograma. Diante disso, o gerente de projetos terá um grande desafio para negociar novas atividades de forma a adequar o cronograma já estabelecido e resolver conflitos entre membros da equipe. Nesta fase, o gerente de projetos ainda precisa definir os sistemas e como irá fazer o mapeamento das atividades do projeto, de forma a ter uma visão do seu andamento, custos, etc. Executar. Aqui é onde vai se iniciar o trabalho. Finalmente, o projeto está em seu início,
Ou seja, após todo o trabalho de definição de escopo, obtenção de requerimentos, criação de cronograma, definição de recursos, gerenciamento de conflitos, etc., os indivíduos começam a trabalhar nas tarefas do projeto. Nesta fase, é extremamente importante acompanhar cada atividade e confrontar com o que foi previamente planejado, para verificar se está ocorrendo conforme os planos. Diversos problemas podem surgir, assim é necessário corrigir os desvios e manter todos os membros do time informados. Fechamento, encerramento. A fase de fechamento consiste basicamente na entrega do projeto ao cliente final, de forma a obter sua aprovação para encerramento do projeto. No entanto, para obter esta aprovação do cliente, será necessário demonstrar que os objetivos previamente estabelecidos foram alcançados dentro do tempo e do custo esperados. Em todo projeto, pequenos ou grandes, sempre temos surpresas que acontecem durante sua fase de execução. Assim, é fundamental que tudo seja muito bem documentado, principalmente as lições aprendidas durante sua execução, pois poderão ajudar em um próximo projeto. Quem trabalha com projetos sabe que são inúmeros os fatores que interferem nos resultados das atividades, desde a sua concepção até atingir os propósitos finais. E para que seu objetivo seja alcançado da maneira mais adequada, é necessário que todos os fatores sejam levados em conta. Hoje vamos focar nos fatores ambientais da empresa e qual a influência que estes podem ter no seu projeto. Primeiro, o que são esses fatores ambientais? Para falar dos fatores, vamos primeiramente lembrar do que eles são constituídos. São fatores ambientais da empresa aqueles que envolvem o ambiente onde o projeto será trabalhado. Eles podem ser internos ou externos e abrigam tanto a empresa que executará o projeto, quanto outras equipes que poderão estar envolvidas. Os fatores ambientais podem ser divididos em categorias diferentes conforme a organização da empresa. E afinal, o que compõe a estrutura interna de uma empresa? Se trata de um conjunto de cargos organizados em hierarquia, com funções específicas que delimitam as ações de cada membro. É um ambiente formal acima de tudo. Os colaboradores agem de acordo com esse sistema racional, que é a estrutura organizacional. Portanto, as estruturas organizacionais são um conjunto de autoridades, responsabilidades, comunicações e decisões dentro de uma empresa. É o framework da empresa em seu grau mais simples, da divisão organizacional, coordenação e execução das atividades. As estruturas organizacionais estão diretamente conectadas à estratégia das empresas, levando em conta vários aspectos como valores, missão, objetivos, planejamento estratégico, equipe, local de trabalho, condições financeiras, jurídicas, econômicas e administrativas em geral. Dessa forma, com a estrutura organizacional de uma empresa, é possível entender objetivamente como os recursos são distribuídos pela empresa, bem como ela busca completar seus objetivos. Uma das mais comuns, a estrutura organizacional funcional, ela divide a empresa em departamentos, como departamento de contabilidade, de TI, de produção, administrativo, marketing, etc. É uma divisão que valoriza mais a especialização, bem como é mais adepta da formalização e padronização de processos. A estrutura organizacional projetizada, tem características como o foco da organização é o próprio projeto, em vez de especialidades em cada área funcional. Os recursos organizacionais são dedicados aos projetos e a seus objetivos, respondendo diretamente aos gerentes de projetos. Nessa estrutura, as outras funções como RH, financeiro, contabilidade, entre outras, são enxergadas como apoio e algumas vezes respondem direto aos gerentes de projeto. Quais são as vantagens da organização
projetizada, né? O gerente de projetos ele vai ser dotado de um poder decisório e com recursos sobre a sua gerência. Você vai ter uma maior eficiência nos projetos e uma comunicação mais eficaz entre os componentes da equipe de projetos. E quais são suas desvantagens? Ociosidade indesejada, né? Porque os recursos podem não ter outro trabalho quando o projeto termina. Problemas com a alocação e a manutenção de recursos nas etapas finais do projeto. E aqui chegamos à parte final de nossa aula, pessoal. Confira no finalzinho da descrição do vídeo o link para a nossa atividade de revisão do conteúdo da aula 2. Próxima aula, nós iremos fazer a correção dessa atividade e iniciar o nosso próximo conteúdo. Qualquer dúvida, mande lá no nosso grupo do Microsoft Teams ou no nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a próxima.